Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre ossificação intramembranosa. Já parou para pensar por que aquelas moleiras da criança demoram tanto para se ossificar? Isso tem a ver com a aula de hoje, ossificação intramembranosa, e tem uma importância muito funcional, o que se refere aí ao desenvolvimento neurológico, mas não é só isso não. Essa ossificação acontece, por exemplo, em parte da clavícula, bem como aí nos ossos faciais. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos aprender hoje sobre a ossificação intramembranosa, que é aquela que vai acontecer entre os ossos planos do crânio, os ossos faciais, bem como a porção média lá da clavícula. Primeira etapa, nós precisamos montar aí uma membrana conjuntiva. Para isso, então, nós precisamos sinalizar a etapa que vai precisar aí de células mesenquimais e essas, por sua vez, vão dar origem aos osteoblastos. E aí, então, a formação de um centro de ossificação. Vamos, então, para a primeira etapa, que é a formação desse centro de ossificação. Voltando aqui, o que será necessário? Primeiramente, se eu quero implantar um osso frontal, o que é necessário aí? Uma sinalização. Então, será feito aí mensagens químicas no qual vão estimular células mesenquimais a migrar para esses locais. Ao migrar para esses locais, as células mesenquimais reconhecem que ali tem que implantar, por exemplo, o osso frontal. E a partir daí, essas células mesenquimais vão se transformar em células osteoprogenitoras, que vão criar os osteoblastos. Esses osteoblastos vão se organizar com uma função em comum, criar osso. Toda vez que eles se organizam para criar osso, cria-se então um centro de ossificação. Esses osteoblastos, então, começam a implantar no meio uma porção orgânica. O que seria essa porção orgânica? São as fibras colágenas aqui, como está mostrando ali no desenho. Essas fibras colágenas é um material de sustentação. É a mesma coisa se eu pensar lá para construir um muro. O que é necessário? Não adianta só colocar os tijolos. Por quê? A primeira oportunidade, um vento forte ou mesmo uma chuva, pode derrubar esse muro. Na certa. Então, eu preciso colocar os pilares de sustentação. Então, que seriam aqueles ferros, enfim. Nesse caso aqui vai ser as fibras colágenas. Ela vai ser aí a sinalizadora, juntamente com glicoproteínas, que pertencem à porção orgânica, para que comece a calcificação. Embora aí alguns autores entrem em contradição, de fato, o que é que sinaliza essa calcificação, o que se sabe até o momento é que quando tem glicoproteína no meio, juntamente com as fibras colágenas, começa o início da calcificação. Dentro dos próprios osteoblastos, são essas células aqui em azul, já tem vesículas de cálcio. E aí que começa a implantação das primeiras estruturas aí com cálcio. Então, nessa primeira etapa, nós temos a formação do centro de ossificação, no qual as células mesenquimais se diferenciarem em osteoprogenitoras, essas em osteoblastos, que formaram um centro de ossificação, e aí, então, implantou a porção orgânica. Nessa porção orgânica, inicia a deposição da inorgânica. E aí, nós vamos entrar aí na segunda etapa, que seria a calcificação. Só que a calcificação em si, ela vai ser trazida aí, esses sais minerais, como cálcio e fosfato, por vasos sanguíneos. Então, aqui nessa primeira etapa, é interessante que vocês também coloquem os vasos sanguíneos, por exemplo, como estruturas como essas daqui, que vão estar representando esses vasos, porque é eles aí que vão estar trazendo, na próxima etapa, sais minerais, como cálcio e fosfato. Então, vamos lá para a segunda etapa, que seria a calcificação. Então, para o segundo desenho, o que aconteceu aqui nesse caso? Primeiramente, a porção orgânica, que é constituída aí principalmente por fibras colágenas, envolveu completamente os osteoblastos, reduzindo a ele a estruturas aí prolongadas, chamadas aí de osteócitos. São essas estruturas aqui, os osteócitos. Esses osteócitos eles vão emitir aí finos prolongamentos. Eles vão se comunicar entre si através de junções comunicantes. Pois bem, é nesse momento aqui
que sinaliza para calcificação no meio. Então, nós vamos ter aqui ó, uma matriz óssea recém-calcificada. Primeira vez, então, com a matriz óssea. Os osteoblastos ficam, então, em volta. Nós continuamos ainda com a área do mesênquima. Como vocês podem perceber aqui, ó, as células mesenquimais, bem como as fibras colágenas. Então, aqui que nós podemos observar os osteócitos que foram originados a partir dos osteoblastos. Então, formou a porção orgânica, esses osteoblastos reduzem a osteócitos, e esses osteócitos emitem seus longos prolongamentos, que ficam lá no interior de lacunas. Agora, eles vão se comunicar aí, ó, via junções comunicantes, visto que, como a matriz óssea está calcificada, ele não vai obter diretamente nutriente dessa matriz. Vai ser necessária a comunicação entre os osteócitos, ok? Agora, na terceira etapa, o que vai acontecer? Essa matriz óssea, ela vai se organizar aí em pequenas trabéculas de osso esponjoso, no qual nós vamos entrar agora na terceira etapa, que é a formação das trabéculas de osso esponjoso. Vamos lá acompanhar como é que faz isso? Voltando agora para a terceira etapa, o que vai acontecer com aquela matriz óssea recém-calcificada? Ela vai se organizar em pequenas trabéculas. Essas trabéculas aí, ó, vão ser constituídas por um osso esponjoso. É ainda um osso frágil. Não necessariamente aí que tem aquele aspecto de uma esponja, como aquela esponja que vocês tomam um banho e aí vai absorver água. Nada disso. E dentro dessas trabéculas vão passar vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos vão se diferenciar com o tecido conjuntivo dessas trabéculas aí, para a organização de uma medula óssea, que é a medula óssea vermelha, responsável aí pela produção das células sanguíneas. Por exemplo, glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo. Glóbulos vermelhos, que são as células que transportam oxigênio. E as plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue. Mas também podemos observar aqui nesse esquema que o mesênquima aqui, ó, se condensa. Esse mesênquima é aquele que não se calcificou, que vai ficar aqui, ó, na periferia desse osso que está sendo construído. Nós vamos entrar agora na quarta etapa, aonde parte desse osso esponjoso aqui vai ser convertido em um osso compacto. Vamos organizar isso daí? Voltando aqui para a quarta etapa, essa etapa refere-se à formação do periósteo. Como assim? Aquele mesênquima que condensou lá na terceira etapa vai agora dar origem ao periósteo. O que é o periósteo? Nada mais é do que aquela matriz, aquela membrana conjuntiva que não se ossificou para formar aí o osso. Então ela fica aqui, ó, na periferia desse osso recém-formado. Serve para quê? Serve para permitir o crescimento em espessura do osso, bem como, se esse osso for fraturado, serve para regenerar ele. Porque ele tem células mesenquimais, que são as células tronco para os ossos osteoblastos. Mas não só isso, ele pode dar origem também a condroblastos, que são aí células que dão origem à cartilagem. E aí, podemos observar também aqui nessa quarta etapa, que parte do osso esponjoso na periferia foi convertido em osso compacto. Como isso é feito? O osso esponjoso, ele vai se fundir, essas trabéculas se fundem, dando origem então a esse osso compacto, ok? Esse tipo de ossificação, ela é bem visível aonde? Ela é visível, por exemplo, lá nos ossos planos do crânio, é visível nos ossos faciais, na porção média aí da clavícula, bem como também lá nos fontículos, são as moleiras. Mas se eu for pensar na moleira, a moleira, por exemplo, a última se fecha próximo dos 2 anos. Qual a importância disso? Porque eu já não posso ter essa ossificação total quando o bebê nasce. Para isso, nós temos aí 2 vantagens. Primeiro, se o bebê nasce com moleira, isso é importante para que a cabeça do feto passe pelo canal vaginal. Segunda importância, o encéfalo, a partir daí, ó, dos 3 meses, tem uma explosão. Na verdade, ele acaba quase dobrando aí em tamanho. E isso, eu preciso aí ter uma certa flexibilidade dos ossos do crânio. Para isso, então, eu preciso ter essas membranas que garantem aí essa expansão craniana. Se o indivíduo nasce com uma ossificação precoce, eu posso aí desenvolver uma série de deficiências neurológicas. Aí está incluído num caso clínico chamado de estenose crânio-facial, ok? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar para ativar o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!